Desta vez a Silvia foi fazer Active Cycle e tu também podes fazer. Estamos a sortear um dia de utilização no ginásio Active Life no Porto. Para isso só tens de enviar mensagem para o 3900 MVM, o teu nome e o teu contacto, para depois entrarmos então em contacto contigo e dizer-nos como se chama o professor desta modalidade Active Cycle. Se quiseres ter uma anuidade paga, exatamente, e ir ao ginásio durante um ano sem pagar, podes também enviar mensagem para o 3900, mais uma vez MVM, o teu nome e o teu contacto, e faz uma frase com as palavras Active Life e My Gym. A melhor frase ganha então uma anuidade neste ginásio, o Active Life do Porto. Uau, agora vais mostrar como é que se regula a bicicleta, que é uma coisa importante quando se vai fazer a aula, não é? Sim, com certeza. É um procedimento que acontece sempre na sala de aula, independente que os alunos sejam mais avançados ou não, que o professor reforce sempre a regulagem da bicicleta, né? Tendo em vista que é uma bicicleta que tem toda uma ergonomia, ou seja, ela tem que se adaptar perfeitamente à pessoa que vai pedalar. Assim Temos de estar confortáveis, isso, não é? Assim como um ciclista tem a bicicleta praticamente desenhada para o próprio corpo dele, a bicicleta de cycling ela tem que ser desenvolvida para que aconteça exatamente isso, tá? Que ele consiga fazer a aula confortavelmente e com melhor eficiência, sem, digamos assim, correr o risco de provocar lesões ou coisas do gênero. Outra coisa que o professor também tem que comentar é sobre as normas de segurança, né? Tendo em vista que nós estamos trabalhando com uma roda que normalmente pesa entre 18 e 22 quilos, essa roda em giro, né, na inércia, se a pessoa tentar parar, pode provocar determinados acidentes se ela não souber parar a roda. E como é então que se regula? Por exemplo, o selim com... Então tá bem. Normalmente a primeira preocupação que a pessoa tem que ter é com a altura do selim. Algumas escolas utilizam a altura da crista ilíaca para a gente verificar a altura do selim. Ou debaixo da axila até o eixo do pedal, onde a gente faz essa marcação e tem a altura, digamos assim, já pré-confirmada. Segunda, a distância do selim até o guiador, que é mais ou menos o seu antebraço. Daí vem uma regulagem principal, que o aluno tem que subir na bicicleta e o professor vai orientar que o joelho dele tem que estar exatamente alinhado com o eixo do pedal, de forma que o joelho não passe do pedal como o meu passou agora, tá? O joelho tem que estar exatamente em cima do eixo do pedal e aí facilita toda essa regulagem da bicicleta. A partir daí ele aperta a bicicleta e é só pedalar. Normalmente os professores ajudam, principalmente quando é uma primeira vez, não é? E vimos também na reportagem, na aula que a Silvia foi fazer, também muitos homens. Há muitos homens adeptos desta modalidade. Sim, a aula de spinning ou a aula de indoor cycling, ela tem muitos adeptos exatamente pela primeira coisa, é a facilidade, né? A aula de cycling tem uma facilidade no sentido de não ter um grau de exigência forte em coordenação motora, né? Você só mesmo que pedalar e alguma coordenação motora em algumas posições em pé. Quando acontece tipo ultrapassagem de um ciclista para o outro, em algumas escolas chamam de jump, outras chamam de combinados na reta, que significa nada mais nada menos que a ultrapassagem de um ciclista por outro na estrada. E isso tudo facilita, tudo se torna empolgante a aula de cycling para os homens, para as mulheres, para os velhos e para os novos. É uma aula que, digamos assim, consegue agradar a todas as pessoas. Até pela música, né? A música não é como a aula de aeróbica, que você tem que ter só techno, ou só dance, ou só trance. Aqui na aula de cycling eu vou de rock and roll e vou até música pimba e posso brincar à vontade dentro dessas aulas desde que... Pois, porque há diferentes fases dentro da própria aula, não é? Exato. Quantas fases tem a aula? Normalmente a aula de cycling se divide em a parte de aquecimento, uma fase principal, depois temos uma volta à calma e o alongamento final, que normalmente começa na bicicleta e termina fora da bicicleta. Dentro dessas fases, aí a parte principal é que vai acontecer aquela pergunta que você falou, né? A resposta àquela pergunta de quantas subidas e quantas retas. Exato. E isso vai depender do que o professor escolheu. Se o professor escolheu hoje uma aula de montanha, vai fazer 70% da aula em cima de montanha. E o resto... mais calmo. Exato. Cláudio, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco. Para a semana temos um programa especial da Páscoa, espero contar aqui contigo. Espero também contar contigo. A seguir vou-te falar dos livros do Tintin, uma personagem da banda desenhada que fez 80 anos este ano. Continua aí, vou-te dar então a conhecer um pouco mais sobre esta personagem que era também ele um jornalista. Tintin.
Faltou alguma pergunta?